Olá, meu amigo, minha amiga, quem está falando aqui é o professor Alexandre. Eu quero falar para vocês sobre família, que é um tema recorrente, né? As famílias estão mudando. Hoje você tem famílias que não são mais a família tradicional, mononuclear, entre um homem e uma mulher e os seus filhos. Hoje nós temos variedades de famílias com núcleos familiares que não são mais mononucleares, né? Ou seja, de um casal entre um homem e uma mulher, mas eu posso ter famílias também variadas, ou seja, famílias em que eu tenho um indivíduo que separou de outra família e que vem com seus filhos, né? E se une a outra pessoa que também tem filhos e formam famílias polinucleares, né? Você tem famílias entre pessoas do mesmo sexo, que hoje é uma polêmica, alguns aceitam, outros não aceitam, nós vamos discutir isso num outro momento, quando formos falar de diversidade. E a origem da família, ela nos remonta à nossa história primeva, quando o homem primitivo, tendo que se defender, ele vê que em coletividade ele conseguiria se defender muito melhor das feras e da natureza que o cercava, o que nós chamamos de cosmovisão, né? Ou seja, entender a natureza que nos cerca e entender como proceder diante dessa natureza. Então esses primeiros grupos hominídeos, né, eles formavam as grandes famílias, e aí sem muitas regras, né, especialmente as regras sexuais, porque nesse período provavelmente teria incestos, o que hoje moralmente é proibido, no passado era permitido e era até desejável, porque a nossa espécie em desenvolvimento, ela ia se formando em grandes grupos, como os animais, em manadas, e a gente como grupos humanos. Por que que o homem resolveu viver em coletividade nesses grupos e formar essas grandes famílias ou grupos familiares, né? Porque sozinho o indivíduo é muito mais vulnerável e o indivíduo em grupo ele é muito menos vulnerável. A gente pode ver isso, pessoal, quando você assiste um vídeo dos peixes no mar em que vem aqueles grandes cardumes. Aqueles grandes cardumes seriam um exemplo concreto do que eu quero expressar para vocês, do que seja família, ou seja, é a união de vários indivíduos com o propósito de se reproduzir, com o propósito de se defender e com o propósito de continuar e de ter uma vida mais segura no seu ambiente. Em termos etimológicos e históricos, passado aí um grande salto no tempo, desde esse homem primitivo até algo um pouco mais moderno, a família ela surge como um núcleo que defende o indivíduo, que protege o indivíduo, que cria as condições para que aquele indivíduo cresça, se reproduza ao longo do tempo. Esse conjunto de famílias ele vai ganhar outras conotações, como por exemplo, os clãs. O que são clãs? Clãs são conjuntos de famílias, ou seja, famílias são unidades menores, com poucos indivíduos, geralmente um homem ou uma mulher, atualmente até entre pessoas do mesmo sexo. E os clãs são o quê? São as grandes famílias, que vão formar com pequenos grupos familiares os clãs. Além dos clãs, nós partimos para algo ainda mais abrangente, que são as tribos. E o que são as tribos? As tribos são um conjunto de clãs, ou seja, eu tenho determinados parentescos que eu estabeleço com as outras famílias, para não casar entre si, eu troco mulheres, troco homens entre os grupos familiares, estabeleço os clãs. E os clãs passam a ser grandes conjuntos de aglomerações humanas compostos por várias famílias, que vão formar as tribos. E essas tribos, elas vão permitir que o indivíduo tenha muito mais capacidade de se defender, tanto quanto em relação à natureza, quanto a próprios outros grupos hostis que possam pôr perigo a essas famílias. Então a família, ela é, como o senso comum gosta de dizer, ela é a célula máter da sociedade, ou seja,
ela é a célula-mãe da sociedade, porque a gente, vindo de um grupo pequeno entre um homem e uma mulher e seus filhos, depois um homem e uma mulher e seus primos, tios, tias, avós e parentes mais próximos, formando os clãs, depois as tribos, que são esses conjuntos de tios, tias, primos, marido, mulher, esposo, esposo, ou até modernamente pessoas do mesmo sexo, nós vamos formar as tribos, e a união das tribos nós vamos formar o que nós conhecemos hoje como nação. Então, na verdade, pessoal, nós pertencemos à mesma família, a família humana, e fica aí a minha dica.